Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alice e hoje eu vou trazer para vocês um mini devocional sobre uma carta que é extremamente maravilhosa. Eu amo essa carta, é a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje a gente vai mergulhar no primeiro capítulo dessa carta, que é um texto extremamente atual. A Bíblia, assim, a Bíblia é atemporal, mas esse texto, ele é tão profundo, ele é tão atual, que parece que ele foi escrito nos dias de hoje, né? Pra vocês verem. Esse texto é um texto muito bom, muito profundo, fala sobre unidade, humildade e a centralidade da cruz, né? É um tema, assim, que a gente precisa viver todos os dias, relembrar todos os dias. Então, vamos lá, né? Eu não vou ler o primeiro capítulo todo, porque senão fica um vídeo muito longo, né? Às vezes fica chato. Então, eu aconselho que vocês leiam primeiro esse primeiro capítulo e depois venham assistir esse vídeo. Então, pega a sua Bíblia e vamos lá, né? Paulo começa agradecendo a Deus pela igreja de Corinto. A igreja de Corinto, nessa época, nesse contexto, era uma igreja que era muito dividida, tinha muitos defeitos. Apesar de todos esses problemas que a igreja tinha, Paulo reconhece a graça de Deus sobre essa igreja. Então é uma coisa, assim, muito bonita, né? Paulo ainda destaca que a igreja de Corinto foi enriquecida em tudo, na palavra, no conhecimento, nos dons, enfim, né? Paulo começa agradecendo aí, como vocês leram, Paulo agradece a Deus e ainda lembra que quem nos sustenta na fé é o próprio Deus. Vamos ler aqui o versículo 8 e o versículo 9, olha só. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui Paulo reforça, né, a fé de Deus, ou seja, Paulo reforça aqui que a nossa segurança não está na nossa capacidade de nos permanecer fiéis em Cristo, mas sim está na fidelidade de Deus. Porque se não fosse a fidelidade de Deus, nós não seríamos nem chamados para a glória, não é mesmo, gente? Nos próximos versículos, Paulo fala sobre uma divisão muito grande que surgiu na igreja de Corinto. Então, aqui no versículo 12, a gente vê escrito assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Um tom bem orgulhoso, não é mesmo, gente? Então, Paulo exorta os coríntios, assim, da seguinte forma, indagando: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então, o que a gente pode tirar disso? Que a fé cristã não gira em torno dos líderes humanos. E o centro da fé está em Cristo, gente. Está em Cristo. Só Ele morreu por nós, só Ele deu a vida por nós. E só Ele é digno de ser seguido. Porque se a gente for parar para pensar, e a gente depositar toda a nossa fé nos nossos líderes, nos nossos pastores, padres, vamos nos frustrar. Por quê? Porque apesar dos pastores, dos padres, eles serem firmes na fé, serem capacitados através de Cristo, eles ainda têm a raiz do pecado. Então, todos nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a decepcionar as pessoas. Então, se você for ter a sua fé firmada em líderes humanos, vai ser uma fé muito superficial, uma fé muito frustrante. Por quê? Porque, com certeza, as pessoas vão te decepcionar. Assim como sempre aconteceu. Todos estão sujeitos a decepcionar as pessoas. Eu, você, padres, pastores, os líderes humanos estão sujeitos. Então, deposite sua fé em Cristo, que o centro da fé é Cristo, que é Ele que morreu por nós. E Ele nunca vai nos abandonar, nunca vai nos decepcionar, nos frustrar. E isso é muito lindo, né? Nos próximos versículos, Paulo introduz um dos temas mais
maravilhosos, mas assim, que envergonham nossa carne. Assim, na Bíblia, a Bíblia é maravilhosa, gente, mas esse tema que Paulo cita, que Paulo fala, é perfeito, é muito lindo. É no versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Gente, que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Então, para o mundo, a ideia de um Deus ter sido crucificado é absurda. Por exemplo, os judeus, eles procuravam muitas coisas materiais, assim, procuravam muitos sinais, muitos milagres para crerem. Os gregos, eles procuravam sabedoria, intelectualidade. Isso a gente vê na própria carta, no próprio capítulo que Paulo escreve isso. Mas Deus escolheu um caminho que parece ser loucura aos olhos dos homens, que foi a cruz, a própria cruz. A cruz que foi tão desprezada, sabe, tão banalizada. Ele escolheu esse caminho para ser a salvação. Não foi por causa de obras dos humanos, de conhecimento, de nada. Deus derruba o orgulho humano com a simplicidade e o escândalo da cruz. Então isso é de uma exortação tão imensa que eu não consigo nem explicar. E Paulo ainda complementa assim, ó, no versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, Deus escolheu o que é insignificante para nós, né? Para mostrar que toda a glória pertence a Ele. E que a gente não deve se vangloriar. Porque a gente não foi salvo porque somos bons o suficientes, ou temos algo a acrescentar, ou porque fazemos boas obras. Apesar de que a fé traz boas obras, hein? Não vem com essa de, eu não sou salvo por obras e continuar no pecado, continuar fazendo coisas ruins e achar que só porque você foi salvo, você não tem que fazer boas obras. A fé traz as boas obras. Enfim, isso é tema para outro vídeo. A gente não foi salvo por algo que nós temos, e sim pela graça do nosso Senhor Jesus. E a gente foi salvo pela pura graça de Jesus. Então, a gente não tem que se orgulhar diante de Deus, porque nós não somos nada. É tudo dele, tudo dele. Para finalizar, Paulo, além da exortação, ele traz o que devemos fazer, né? Ele não traz só a exortação, ele traz o que devemos fazer e o que Deus fez por nós, o que Deus colocou no nosso coração através de Jesus Cristo, que foi assim, ó, vou ler para vocês. Os últimos versículos, 30 e o 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Como vocês podem ver que Paulo foi realmente capacitado pela unção de Cristo em escrever coisas tão perfeitas, tão maravilhosas assim. E o que a gente pode tirar disso? É tudo do Senhor. É tudo do Senhor. A gente não é nada. A gente não tem nada a acrescentar. É pela glória do Senhor, pela graça e pelo amor dele por nós. Através de Cristo a gente recebe a sabedoria, a redenção, a santificação e a justiça. Então, o que a gente pode acrescentar? O que a gente pode levar isso na nossa vida? Nosso único motivo de glória é Cristo. Não é nossa força, não é nossa inteligência, nossos dons, nossa capacidade, tudo isso vem de Cristo. Deus coloca isso no nosso coração, Deus nos capacita. Então, a gente não deve nos vangloriar, nós não devemos nos vangloriar, achar que algo é por nosso mérito, não é. É pela glória do Senhor. Tudo é dele, gente. É ele. Sempre foi ele e sempre será ele, para até os confins da terra, para toda a eternidade. Então, é isso.
Então é isso, gente. Que essa mensagem nos lembre todos os dias que a nossa força vem da graça de Deus, né? E que possamos viver em unidade, sem divisão, possamos levar uma vida humilde, assim como toda a trajetória de Jesus nos mostra isso, né? Pela simplicidade, ele constrangeu tantas pessoas soberbas, orgulhosas, não é mesmo? Então vamos levar isso para nossa vida, né? A humildade, confiando na sabedoria divina e glorificando somente ao nosso Senhor, né? E não a homens, como hoje em dia muitas pessoas fazem, né? Então, se essa palavra falou com você, tocou no seu coração, curta, compartilha para alguém que você acha que precise ouvir isso e que possamos cada vez mais caminhar firme na graça do nosso Senhor Jesus, né? Deus abençoe cada um e beijos!